Olha, o nosso bate-papo é com o Luiz Crisóstomo. Luiz, eu conheço desde que andava de... Mentira, já era um moço formado, saído ali da PUC. Essa relação com a PUC ele nunca perdeu, não é? Não, nunca Tanto perdeu. que hoje ele é diretor da Casa das Garças, que fica vizinha da PUC do Rio de Janeiro. Bom, aí, só para contar um pouco a historinha dele, ele praticamente sai dos meios acadêmicos para enfrentar uma barra pesadíssima. Vai para o BNDES para tocar o programa de desestatização ali no governo Collor. Já tinha vindo alguma... lá no Sarney, acho que fez alguma coisinha e tal, mas realmente ali que a coisa pegou. Deve ter levado muita pedrada, mas vou deixar isso para ele contar. Luiz Crisóstomo depois vai para a iniciativa privada, vai para o mercado financeiro, presidiu o JP Morgan, depois foi para o Acid, ele cria o Acid, NEL, que funciona Rio, São Paulo, enfim, São Paulo, Rio. Diretor, ele está me contando aqui que é o diretor mais sênior da Ambima, né? O Celso de Mello da Ambima. Ainda que não de idade. Ainda que não de idade, que é um garoto. Quem dera. Enfim, e tem também um lado dele que eu gosto muito, que é um pouco que ele faz isso, acho que por altruísmo, sabe? Que é dar uma força para a arte no Brasil, artes plásticas, né? Museus e tudo, mas isso a gente vai contar. Luiz, obrigado por você estar aqui. Obrigado a você, Vidor. Muito bom estar com você. O lindo Cristo dia. Redentor não acendeu ainda, eu não sei porquê. Deve estar a caminho de acender. Vai nos homenagear daqui a pouco. A ideia de trazer aqui, para a gente começar a conversa, é porque o governo Bolsonaro, Paulo Guedes, tem uma proposta de acelerar o processo de desestatização. Até com um negócio bom, vender aquelas participações da BNDES-PAR, que são participações minoritárias. O Zé Pio Borges até falou nisso. Por que eles não tocam logo isso? Porque não precisa fazer edital, não precisa fazer coisa nenhuma, vem de mercado. Deixar por último ali a Eletrobras e outro. Como é que você está vendo isso? Olha, eu vejo muito bem, Vidor. Tem mercado para isso? Eu acho que tem mercado. Você conhece profundamente isso porque nós já conversamos muitos anos atrás sobre o início do processo de privatização. Interessante que naquela época, um dos grandes desafios, falando em 1990, ainda com Brizola, né, Lula candidato, que perdeu a eleição e com muita força política, a grande decisão naquele momento foi criar realmente um programa de impacto de privatização, de reforma do Estado. As experiências anteriores, curiosamente, há muitos anos atrás eu escrevi um artigo com Armando Castelar, e que ficou histórico porque ele remetia exatamente à descoberta do tipo que até o João Figueiredo começou a discutir a diminuição do papel do Estado. Estamos falando isso no último governo do regime militar. Mas foi de fato Sarney que iniciou um processo, mas com uma agenda diferente. A agenda era muito mais até do próprio BNDES, da BNDES-PAR, que acabava no colo dela, o famoso hospital, o BNDES Hospital, acabava no colo do BNDES uma série de socorros. E esses socorros atrapalhavam a vida do BNDES. A agenda de privatização do governo Sarney e da BNDES-PAR era uma agenda de resolver esse problema, se livrar desses ativos. Quando veio o governo Collor, veio Nova América, né? Nova América, né? As discussões lá atrás de Maferza que não aconteceram, foram acontecer posteriormente. Mas o mais interessante foi que no governo Collor foi o primeiro governo com uma grande agenda liberal, né? Lembra que nós tivemos aí 88, né? Constituição Social, né? E a agenda do Collor foi a primeira grande agenda que eu diria assim mais ideológica no sentido de abertura da economia. Ela não veio só com uma reforma do Estado, ela veio com uma grande agenda de abertura da economia e que de fato aconteceu, abertura comercial e financeira. Estamos falando há pouco sobre o Anexo 4, foi exatamente a abertura financeira do Brasil para o mundo. E a privatização e reforma do Estado, que era uma urgência, era uma necessidade. O país estava quebrado do ponto de vista fiscal. Aliás,
Nós andamos e voltamos e ainda continuamos na emergência fiscal. Essa não passou. E tínhamos um outro problema, que esse a gente resolveu há 25 anos atrás. Nós tínhamos uma hiperinflação, nós vivíamos um cenário de hiperinflação. A privatização naquele momento ela tinha um objetivo, ela precisava de um caso forte. Ela precisava de alguém com uma proa de um navio que abria ali a geleira para poder passar. E essa proa de navio foi Usiminas, a maior siderúrgica. Siderbras era uma holding em liquidação. Você tinha uma empresa que dava um mínimo lucro, mas dava mesmo sendo estatal. E ela teria um impacto no programa como um todo. A resistência foi imensa, foi gigantesca. Naquela época... O primeiro leilão não aconteceu. O primeiro leilão não aconteceu por um problema de moedas de privatização, que foi outro atributo interessante, copiado no mundo inteiro. Me lembro, inclusive, na antiga União Soviética, então Rússia já, nós servimos de inspiração para que as moedas de privatização, dado que também havia um problema de liquidez, que parte dos salários dos russos eram pagos, além dos rublos, eram pagos também com vouchers de privatização. A antiga Tchecoslováquia também usou isso. Nós fomos lá, nós vendemos isso lá, né, para as novas repúblicas. A moeda de privatização foi uma maneira do dinheiro inteligentemente passar diretamente de ações, né, as ações que estavam sendo compradas, em troca, né, de dívida pública, num grande encontro de contas. Qual era o perigo naquele momento que se tentava evitar? É que o dinheiro que fosse vendido entrasse num caixa único e desaparecesse. Então a maneira de resolver o problema, e eram dois problemas, um era reduzir a dívida pública. E a maneira que se tinha que fazer é começar por alguma dívida pública. E se criou uma série de incentivos para reduzir parte dessa dívida que estava, eu diria assim, corroendo uma parte da economia. E, em troca, você recebia ações, corria o risco de virar acionista. E essa era uma nova etapa. Daí porque muitos bancos se tornaram acionistas no primeiro momento, assim como fundos de pensão se tornaram acionistas, assim como algumas empresas, por incrível que pareça, estatais, como a Vale do Rio Doce foi a cotista acionista da Usiminas, porque ela tinha, na verdade, títulos da antiga Siderbras que estava em liquidação. Então foi uma maneira que o setor público criou para resolver o problema. Voltando ao... Embora o pessoal chamasse de moeda podre. De moeda podre, o pessoal chamava. Aí nós tivemos esse período inteiro que foi seguido de Itamar, o impeachment do Collor. Itamar fez durante um determinado momento, paralisou, retomou. E o Fernando Henrique que fez, na verdade, as grandes privatizações na concessão. Na verdade, no período Collor, é muito importante chamar a atenção, e Itamar, a base da privatização estava ali. A Lei 8.031 que foi criada, depois reformada em 97, e ainda hoje, até hoje, né, sobretudo de 97, a base de tudo é aquela lei que foi aprovada em 1990 no Congresso Nacional. Então, uma lei, desde o primeiro momento, privatizar requeria a participação do Congresso, né? Foi a forma de legitimar aquele momento, né? Estou falando de 30 anos atrás. Passado o período Fernando Henrique Cardoso, grandes privatizações, a maior de todas, a Telebrás, a qual eu tive a oportunidade de bater o martelo, né? Já no setor privado, muitos anos depois, que foi a maior de todas até hoje. Foram 54 empresas vendidas no mesmo dia, que eram 54 entre holds e subholds e empresas. E depois nós tivemos esse período que foi o governo do PT, Lula, a Vale também, né? A própria Vale, né, que antecedeu, foi a primeira Golden Share que foi criada também. A pulverização de capital começou ali, né? Usiminas foi o primeiro processo. A Embraer também. Mas a Usiminas também foi importante porque ela foi o primeiro processo de pulverização de capital. A ideia de um corporation começou a ser desenhada ali no início da década de 90, né? 90 para 91. Você fez uma oferta pública para funcionário, depois você fez uma oferta pública, né? Com ações vendidas em banco. Tinha um elefante da privatização, que era um propagandista, né? Na figura do Estado. Eu acho que esse processo todo, quando terminou o governo Collor, iniciou o governo Itamar, a população, eu me lembro bem disso, os indicadores Vox Populi e Ibope, 72% da população apoiava a privatização. Isso perseguiu ao longo do governo Fernando Henrique, mesmo na privatização da Telebrás, que foi uma privatização complexa, na véspera de uma eleição, em 1998. Mas o que acho que é interessante é que quando veio o governo Lula, quando veio o governo Dilma, houve uma mudança do foco,
Houve novamente uma retomada do conceito de empresas campeãs. Houve um relativo retrocesso. Você se lembra que o BNDES chegou a recomprar no mercado um pedaço, através de uma questão societária, da própria Vale do Rio Doce, né? O BNDES foi lá e abocanhou um pedaço da Vale, tendo privatizado alguns anos antes. Mas entrou um novo ciclo, né? A partir de 2004, depois de 2011, que é o ciclo das concessões, das PPPs, né? Nas parcerias público-privadas, que era uma tentativa de dar uma forma tímida da privatização, tentar fazer uma privatização do PT. Só que não era isso. As parcerias públicas-privadas são muito mais antigas do que isso. Elas existem em vários países do mundo. É uma forma de concessão, né? A legislação brasileira é excepcional, digo a de 2004 e digo a outra de 2011. Nós temos umas melhores legislações de PPPs. Infelizmente, elas decoraram um pouco, tanto a nível federal, como a nível estadual, a nível municipal. O Rio de Janeiro tem uma bela história de PPPs, que é, por exemplo, a PPP do Porto, que foi a maior PPP urbana do mundo. Algumas de iluminação circulando pelo Brasil, algumas PPPs na área de saneamento, mas ainda muito tímidas diante do potencial. Aí vem o governo Bolsonaro, de novo, uma agenda liberal, né? Com o Ministério da Economia, uma agenda talvez até mais ideológica do que liberal no sentido da decisão. E eu acho que essa agenda ela tem aí um papel importante, e eu acho que isso, às vezes eu dá vontade de recomendar às pessoas para pegarem alguns livros e lerem um pouquinho atrás, e não ficar reclamando, vamos fazer mais rápido, vamos fazer de qualquer jeito, porque os riscos são muito grandes de lidar com a coisa pública. Eu acho que hoje, por exemplo, o Tribunal de Contas da União não desaprendeu o que aprendeu, né? É uma questão de você ter, junto com o Tribunal de Contas da União, um papel junto com a Controladoria Geral da União, um trabalho, sem dúvida, de esclarecimento. Existem regras muito bem estabelecidas, como disse a própria lei. O processo de lidar com a coisa pública e venda do ativo público, ele tem que ser cauteloso, ele tem que ser transparente. É necessário que assim seja, porque legitima o próprio processo de venda. Deixa de ter esse caráter ideológico e passa a ser um processo em leilão, transparente como deve ser. E eu acho que tem um tempo, isso tem um rito, tem um processo. Você tem que passar por um processo de avaliação. Você tem muitas vezes empresas complexas que fazer grandes rearranjos societários. Vamos lembrar da Usiminas, que você muito escreveu sobre isso. A Usiminas só foi possível vender quando o Brasil reorganizou sua vida com o Japão. Por quê? Porque, na verdade, o governo brasileiro diluiu os japoneses de uma forma absurda, né? Que hoje seriam todos presos, né? A CVM teria prendido todo mundo, né? Porque, na verdade, não houve controle, não houve percepção. E o Japão, se não houvesse a negociação com os japoneses, não teria havido a privatização da Usiminas. A Usiminas foi o primeiro grande investimento do Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Até hoje, no Japão, no Kendarém, Usiminas é um ato em si. A Nippon Steel, que é sócia até hoje, desde a fundação na década de 50, ela tem na Usiminas, em Ipatinga, um marco, porque foi ali, depois de perder a guerra, que o Japão decidiu fazer o seu primeiro investimento fora do Japão. Foi no Brasil, no interior de Minas. E o governo brasileiro diluiu, durante o governo militar, diluiu injustificadamente, transformou a participação de 18% em 3%, e só foi possível depois de uma negociação em Tóquio, restabelecendo parte dessa restauração. Então, societária. Então, quando a gente olha aí o que tem pela frente, muitas dessas empresas, elas precisarão, de fato, de um grande processo de ajuste. A própria Eletrobras vai precisar, né? Pelas coisas maluquices que foram feitas no passado, necessariamente ela precisa se reagrupar. Agora, você falou uma coisa muito importante. Não tem coisas mais fáceis para fazer. Eu acho que a gente já passou a fase da Usiminas, que a gente precisava de um grande exemplo. Já fizemos Telebrás, já fizemos Vale, já fizemos CSN, que era um marco importante da siderurgia, né? Na América Latina, feita na Segunda Guerra Mundial, tem todo o getulismo ali dentro. Eu acho que nós já ultrapassamos essa fronteira, já fizemos concessões de estrada, ferrovias, água, né? Eu acho que a gente deveria agir de uma forma
pragmática, mas com absoluta transparência. BNDES, que continuará, na minha opinião, e deveria continuar como um grande órgão que de gestão. Ali dentro você tem a tecnologia e o processo, mesmo que as pessoas já tenham se aposentado. Tem uma cultura, tem uma cultura de cuidar da coisa pública, de gerir a coisa pública. Eu acho que deveria, inclusive, ser tratado com mais carinho. Acho que nos últimos tempos faço isso uma crítica, de fato, a maneira pouco entendida da coisa BNDES, da coisa pública BNDES, do papel histórico que o BNDES teve. O BNDES foi o banco da siderurgia, foi o banco da petroquímica, foi o banco da privatização, foi o banco da eletricidade, foi o banco das concessões. E eu acho muito, e banco do mercado de capitais, do fomento ao mercado de capitais. Então acho que vale a pena recuperar dos atuais gestores públicos um pouco dessa história e não achar que nós estamos reinventando a coisa. É uma natureza assim, um pouco comum, muitas vezes, aquele que chega, quer implementar e quer dizer que fez. Eu acho que é válido, né? Mas eu acho que é importante ter esse reconhecimento para que a gente tenha celeridade. Se houver esse reconhecimento e humildade, é fácil fazer. O BNDES tem uma enorme tecnologia de vender suas participações societárias. Durante muito tempo não houve essa opção política de não vender. Ao contrário, houve a vontade de fomentar e aumentar novamente as campeões nacionais. Eu acho que essa fase ela terminou, mas eu acho que o BNDES tem uma tecnologia absolutamente tranquila para resolver. O BNDES é o segundo maior acionista da Petrobras, depois da União, é o segundo maior acionista da Eletrobras, depois da União. Então, só ali, dentro do ativo da BNDES, você tem um volume de recursos, muito em ações ordinárias, tem que ter um certo cuidado em relação a isso, né? É importante calibrar, mas tem muitas ações outras, próprias ações da Vale do Rio Doce, que lá dentro foram adquiridas as últimas na gestão Lessa, né? do governo Lula. Existem várias possibilidades de fazer isso sem forma assodada e com transparência. Com relação aos outros ativos que estão sendo disponibilizados, eu acho que alguns dificilmente terão uma competição, né? É difícil você imaginar que a Casa da Moeda seja disputada nos dias de hoje, onde a moeda digital será o futuro. Acho que a Casa da Moeda terá um papel importante, como outros ativos que ela até hoje ainda continua a prover, né? Não apenas moeda. Mas claramente não é ali que você tem ativos relevantes para reduzir a dívida pública. O que você tem, na verdade, de ativos relevantes para reduzir a dívida pública são as grandes empresas hoje que o governo já declarou, naturalmente, que não está disposto a incorrer nessa batalha, que é a Petrobras, o controle da Petrobras, os bancos públicos, e aí com muita cautela, porque também não faz sentido você destruir os bancos públicos de uma outra forma, né? Não entendendo a gestão e o papel que eles têm, até para não criar um problema sistêmico, precisa ter cautela nesse processo. E a própria Eletrobras, que exigirá aí um esforço grande de várias frentes para poder equacionar. Eu acho que esses são os maiores ativos. Está longe do número de 1 trilhão que foi falado e aventado, esse número nunca existiu. Infelizmente, esses números precisam ser adequados à realidade para que não haja frustração, né? Eu acho que números como 1 trilhão de privatização, 40% de redução do preço do gás, zerar o déficit público no primeiro ano. Eu acho que essas informações elas têm que ter um pouco de cautela para que não perca credibilidade, né? Eu acho que não é necessário isso. O importante é fazer, faça em silêncio, mas faça bem feito, né? De uma maneira transparente. Então eu acho assim, muito positivo essa agenda. Repito que é muito importante que as pessoas que lá hoje sentam, algumas sem nenhuma experiência no setor público, não confundam o setor privado com o setor público. É um rito para fazer. Quanto mais você respeitar esse rito, melhor a tua execução. Quanto menos você respeitar o rito, mais lento será a sua execução. Porque os retrocessos eles estão aí. Vira uma batalha judicial, vira... Você troca execução por batalha jurídica, né? Agora também vai ter uma privatização assim, de ativos reais, né? Assim, imóveis, né? Eu estou felicíssimo porque anunciaram que vão vender o edifício à noite. Ali na Praça Mauá. Belíssimo Art Deco.
É um primeiro arranha-céu da América Latina, junto com o edifício Martinelli lá em São Paulo. Enfim, o arquiteto que fez aquilo, o cara que fez o Copacabana Palace, fez o Palácio das Laranjeiras, francês. E aquilo está abandonado num lugar que está bombando. Ficou doido, dizendo, puxa, vamos dar utilidade a esse imóvel, né? Esse imóvel aí. Mas em termos de valor não é grande coisa, não. Não é grande coisa, mas eu acho que é significativo o tempo, né? Porque uma das coisas de dedicação e de dinheiro que são colocados em manutenção, conservação dos milhares de bens que existem. O porto em si só foi possível por uma série de negociações. Boa parte da região do porto, para fazer a PPP, teve uma equação, porque uma parte daquilo era federal. Houve uma troca, União, né? uma ação entre Estado, município e União, para que aquilo pudesse se tornar uma PPP de fato. Eu acho que isso tem dois grandes benefícios, Vidor. Primeiro, o ativo em si, a venda do ativo significa caixa, especialmente se ele for diretamente usado para abater dívida pública. Eu acho que isso em si é um benefício. Você vai me dizer que isso vai dar centenas de bilhões? Não haverá centenas de bilhões. É um processo mais lento, alguns deles estão muito embaraçados, existem processos judiciais envolvidos, existem questões passadas que provavelmente levarão anos para serem equacionadas. O importante é começar e criar uma agenda de desinvestimento, de desmobilização. Acho que essa é a grande agenda, né? E agora tem um lado fantástico, né? Que é o que a gente chama de diminuição das despesas operacionais, o OPEX, né, que a gente fala nas empresas. Se você reduzir 5 mil, 10 mil imóveis, você não tem noção da economia que você faz dentro da estrutura do setor público, de acompanhamento, não só de pessoal, em que você pode até deslocar, caso você não possa retirar aquelas pessoas, mas você pode deslocar para outras áreas afins. Mas você tem uma economia também gigantesca de serviços terceirizados. Você imagina, olha aquele prédio ali, gigantesco, milhares de pessoas passam por baixo ali em cima, aquele prédio tem que ser minimamente conservado, senão ele cai. Então você tem que manter segurança para não ser ocupado, você tem que manter uma estrutura mínima de acompanhamento, desde o corpo de bombeiro até, não diria nem seguro. Acho que não sei se aqui tem seguro, certamente não deve ter. Não deve ter. Mas certamente você tem ali uma necessidade de acompanhamento das estruturas, né, que estão ali. Então, assim, se você computa aquilo ao custo do setor público, que é sempre mais caro, porque é sempre por um processo licitatório, se você multiplica isso por milhares de situações parecidas como o à noite, é realmente uma longa noite, do ponto de vista financeiro, né? O custo é gigantesco. E, por outro lado, né, Luiz, isso vai gerar mais movimentação na economia, porque aquilo vai ser ocupado, Exatamente. Vai ser vendido, vai ser alugado, vai ter segurança também, vai ter gente da limpeza, vai ter gente trabalhando. Quer dizer, isso não significa uma destruição de emprego. Exatamente, é o contrário. É o contrário. É o contrário. Esse é o terceiro e último ponto, você tocou perfeito. Esse dinamismo do terreno, da parte imobiliária, ela vai gerar um impacto gigantesco econômico e social. Naquela região especificamente, que existe uma questão de moradia necessária, né, para terminar o grande ciclo de recuperação da região portuária. O exemplo, um prédio como esse e outros tantos que existem no entorno da região, que estão paralisados, isso viabilizaria uma série de empreendimentos futuros. Não estamos falando em 2, 3 anos, estamos falando de uma agenda de uma década ou mais. Mas o importante é começar, porque aí cria-se um ciclo virtuoso. Hoje vive-se um ciclo vicioso, né, na região. Então vamos falar um pouquinho de... Estamos aí com a economia, acho que já está crescendo um pouquinho mais rápido. Eu botei minha cara a tapa aqui e falei que a gente cresce esse ano 1%. O pessoal, é 0,9%, não tem problema. Se eu errar por 0,1%, está ótimo. Mas a gente vê alguns indicadores interessantes. Por exemplo, eu sempre achei que você às vezes precisa de gerações, que acho que a economia tem um fator cultural, um fator emocional, de comportamento grande. A gente passou anos para realmente chegar no nível de inflação
sem maluquice, que é uma da normalidade da economia no mundo, né? 3%, 4%, 2%. Agora a gente está chegando a um patamar de taxa de juros que também tem a ver com isso, né? Selic 5,5%, né? Juro real de 2 e pouco, 3%, que é um pouco a realidade do mundo. A gente está um pouquinho acima, mas não voltamos a ser grau de investimento, mas o prêmio de risco que hoje os títulos brasileiros pagam, a bolsa ali 100 mil pontos, já é Como é que você está vendo isso? Quer dizer, como é que o Brasil está nesse mercado financeiro no mundo hoje? Acho que já tivemos avanços significativos. Eu volto sempre a essa tecla que eu acho que as gerações mais novas perderam a dimensão, e talvez nós que vivemos nesse período, nós temos 25 anos, um quarto de século, nós estamos exatamente nesse ano de 2019, entendendo o que é viver sem inflação. É quase que uma situação em que as pessoas dão um pouco peso a isso, mas a desorganização do sistema econômico, né, era monumental. A incapacidade de prever era infinita, né? O Chico Lopes, que durante muitos anos estudou, e você conhece, me entrevistou várias vezes, estudou muito a questão do combate à inflação. Ele dizia muito nas aulas, e foi meu professor, junto com outros no Departamento de Economia da PUC, mas o Chico tinha uma frase muito importante. Nós perdemos a dimensão do tempo, de quanto tempo os economistas perderam a sua carreira, o seu tempo no Brasil pensando o problema de inflação, ao invés de poder pensar os grandes problemas, a desigualdade, o crescimento, a produtividade, que são os elementos, na verdade, que permitem você crescer e distribuir riqueza, né? Eu acho que a gente está vivendo hoje um cenário de Brasil ainda muito delicado fiscal. Eu acho que levaremos alguns anos. Eu acho que a reforma da Previdência é um dado extremamente relevante. Eu acho que essa talvez, se o atual governo não fizer mais nada, essa já será uma contribuição em si. Todos os governos fizeram alguma mexida ao longo dos últimos anos. Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer fez a grande inicial discussão do processo, mas esse governo está aprovando, o Congresso está aprovando. Não é a ideal, mas é uma reforma relevante para permitir que o Brasil dê uma respirada ao longo dos próximos anos. Entretanto, nós temos esse desafio fiscal, que ele só vai se resolver, Vidor, com crescimento, né? Eu acho que essa agenda do crescimento é que vai, de fato, trazer o lado na arrecadação. Porque você tem um teto de gastos, se a receita não... Ela não vai dar conta disso. E por que eu falo o crescimento ser extremamente importante nessa agenda? Você tocou nesse ponto, o teto de gasto, e uma dificuldade política que é desindexar as despesas, né? A maneira como nós construímos, pós-88, o Brasil, e tinha uma razão de ser naquele momento. Não estou fazendo aqui uma crítica específica, talvez a crítica seja a gente ter demorado a atacar e enxergar esse problema, porque não era conveniente. No regime militar, né? Então a questão de direitos sociais, direitos humanos... Então você não tem como chegar a atacar 88. Você tem como dizer que 88 foi um ponto de partida em que nós identificamos, mas por uma certa letargia não corrigimos, porque era conveniente não corrigir na política da hora, né? Mas agora o preço chegou. Em algum momento a economia tem isso, né? Aparece a fatura. Em algum momento ela vai aparecer. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. A economia literalmente onde não há almoço grátis. Ela já chegou há alguns anos. Então, nesse momento, a combinação de uma agenda política, óbvio, de desindexar a economia, que exigirá um grande esforço a nível do Congresso, para que você possa desonerar, desobrigar essas despesas obrigatórias, ela tem que ter para e passo um caminho pelo lado do crescimento da receita. E o crescimento da receita é crescimento. E eu diria para você o seguinte: esse nível de taxa de juros, eu acho que ele vem para ficar algum tempo.
ele persistirá lá fora, porque a gente até hoje não sabe se a gente está vivendo o famoso processo de japonização ou de estagnação secular, né? Como vários economistas hoje têm dificuldade de entender o efeito que aconteceu pós 2008, e eu acho que isso ainda, os bancos centrais hoje, até hoje, não conseguem resolver, mas acho que a tendência é a gente permanecer por algum período de tempo no Brasil, dada a capacidade ociosa que ainda temos, inclusive, com uma baixa taxa de inflação e um nível de taxa de juros real baixo. Isso é extremamente positivo, isso permite aqueles que estão mais alavancados desalavancarem, né? Redução do custo de capital, mesmo num cenário difícil que a gente vive ainda, de alto desemprego, de grande desigualdade. Eu volto a esse assunto um pouco mais à frente. Eu acho que isso já está tendo benefícios diretamente do ponto de vista de alguns setores da economia. Então eu acho que é uma recuperação lenta, uma recuperação que vai exigir um gradualismo e uma certa paciência. Acho que ano que vem teremos um crescimento superior a esse ano, podendo alcançar alguma coisa como 1,5% até 2%, dependendo do cenário internacional. E acho que o ano seguinte... Se for 2, a gente dobra, hein? Se for 2, a gente dobra, exatamente. É um salto de 100%. É um salto de 100% de crescimento, de taxa de crescimento. Eu acho isso extremamente positivo. Acho que tem uma recuperação do crédito natural que vai acontecer ao longo desse ano. O crédito mais privado e menos o crédito público, até pelas mudanças que já houveram, TLP e uma série de coisas que mudou a questão do subsídio. Então, acho que dentro dessa ótica, Vidor, eu acho que o Brasil vai dar passos num sistema de baixa taxa de inflação, de baixa taxa de juros, com uma leve recuperação do crédito. Isso terá um efeito positivo, ainda que gradual, sobre a arrecadação. Isso não houver algum atos insanos do ponto de vista político, na política interna, e tampouco alguma percepção de uma grande crise, aprofundamento externo, que aparentemente eu acho que uma recessão nos moldes que nós vimos alguns anos atrás, no curto prazo está descartada. É muito mais uma questão de baixíssimos crescimentos ao longo dos próximos 2 anos. Você disse que ia voltar ao tema desigualdade, desemprego. Sim, eu acho que esses são dois pontos que eu queria trazer para reflexão. Infelizmente, nós somos um país extremamente desigual e injusto. Essa desigualdade, ela tem reflexos profundos do ponto de vista do cálculo de um crescimento, como a gente diz quando a gente projeta crescimento, da perpetuidade. A gente massacra a possibilidade, né? Quando você faz uma avaliação de uma empresa, você calcula a perpetuidade, você tenta calcular um crescimento. Nós estamos massacrando a perpetuidade, né? Porque ao ter uma economia injusta, insegura, nós estamos, na verdade, massacrando a geração futura, através do pouco acesso à educação e, portanto, da formação de capital humano. Nós viemos destruindo sistematicamente capital humano. Nós destruímos algumas gerações e continuamos fazendo isso. Isso tem um preço. Isso tem um preço enorme. Ele não é amanhã, esse preço é depois. Essa desigualdade, ela não só embrutece, como ela também redefine e define padrões de consumo. Ela define o tipo de emprego que você vai ter. O fosso aumenta tecnológico, a incapacidade do Brasil se integrar às grandes cadeias. Não adianta ter desejo e querer abrir a economia se você não faz uma parte mínima para que essa integração seja bem sucedida. Nós temos exemplos bem sucedidos no Brasil que a integração pode acontecer, caso agrícola, né? Mas quando você relega isso a alguma coisa como sempre para depois, você destrói padrões de consumo, portanto você retrai o setor gigantesco, o setor de serviços, portanto você retrai crescimento. Então, mexer na igualdade, melhorar a igualdade distributiva,
é garantir crescimento. Eu não estou dizendo aqui discursos políticos, ideológicos, vamos aumentar o consumo a qualquer maneira, vamos criar mecanismos superficiais de aumento de consumo. Educação não é superficial, educação é mais lenta, mas é um processo de construção de valores, de qualidade, e que vai atingir o outro ponto que eu queria comentar com você, que é a produtividade. Como é que você quer ter uma economia com produtividade quando 40 milhões de pessoas não têm carteira assinada? Que tipo de padrão de consumo alguém que tem um emprego onde ele não sabe se amanhã ele ganha, depois da manhã ele não sabe, como é que ele vai consumir? Como é que ele vai planejar a sua renda? Como é que ele vai tomar crédito? 52% dos brasileiros não sabem quanto ganham, que realmente não sabem. Não sabem. Porque vai pintar algum trabalho, vai, não vai, vou fazer 3 serviços, 4. Exatamente. Isso define um padrão de consumo, isso define um padrão de produtividade. Como é que um trabalhador que não sabe se vai ganhar e vai se planejar para melhorar a qualificação dele? Ele tem esse tempo, ele tem esse recurso, ele pode prever fazer isso. Então nós temos um contingente gigantesco, uma força, são milhões de brasileiros, como você falou, são quase metade, 50 milhões de pessoas, absolutamente mal qualificadas, com um baixo padrão de consumo, com baixa previsibilidade de consumo. É óbvio que isso afeta crescimento. E eu acho que essa preocupação, ela não tem agenda, de novo, ideológica, não é liberal, não é de esquerda, é uma questão quase que humana. É uma questão muito mais humana de você olhar, seja de esquerda, seja de direita, seja conservador, seja liberal, progressista, isso são títulos que desapareceram. Na verdade, eles desapareceram em 89, mas as pessoas insistem, né? Quando o muro caiu, a gente achava que isso tudo ia desaparecer, que o mundo ia ter uma lógica um pouco mais objetiva. Mas isso vai e volta. Vai e volta, né? Eu outro dia vi adoro, tem uma moça bonita, ela fica dando aulas de marxismo aqui no YouTube. Cara, eu me divirto muito, mas sério, ela faz séria. Estuda a vida do Marx, depois ela entra uma marxista, assim. Mas se ela entender que tem 50 milhões de brasileiros que tiverem um pouco melhor de educação, vai aumentar a produtividade, que isso vai gerar realmente um bom consumo e o crescimento, está resolvido, ela pode falar o que ela quiser, não tem... Vocês conversam muito sobre isso lá na Casa das Garças? Olha, a gente conversa... A Casa das Garças é um espaço livre. É o que os americanos chamam de um think tank, né? Think tank, É uma casa aberta, plural. Brincam que é o ninho dos tucanos, mas não é o ninho dos tucanos, né? Tanto que as garças não são tucanos. Acho que o Baixa, Malam, as pessoas... Exato, você tem pessoas que, na verdade, estiveram no governo FHC, mas que tem um grau de pluralidade, e nós já tivemos todos os governos presentes discutindo. Você trabalhou no Collor, né? Eu trabalhei no governo Collor, né? Trabalhei no governo Itamar também, né? Trabalhei também no governo Itamar na sequência. E as pessoas têm afinidades talvez mais próximas, um pouco ligada à PUC do Rio de Janeiro, a Escola do Pensamento, que eu acho que talvez seja a maior afinidade com a qual que a gente tem, e que tem um conceito talvez um pouco mais liberal, social, mas, de novo, sem rótulos, não existe um rótulo. Existe aí uma lógica econômica a se perseguir, né? Eu acho que existe uma preocupação, sem dúvida, todos nós temos uma preocupação com a questão da distribuição da renda, a distribuição da riqueza. Eu acho que isso é um conteúdo importante. Todos nós tínhamos a preocupação com o fim da inflação e entendemos que o fim da inflação melhorou a distribuição da riqueza no país, sem sombra de dúvida, porque era muito desigual, a inflação era o mais desigual de todos os impostos, né? Era quem tinha direito à correção monetária e quem não tinha direito à correção monetária. Quem ganhava o dinheiro Baixa falava isso, tinham 2 moedas, né? Tinham 2 moedas. Com real vamos juntar as 2. Exatamente. Então, o que nós fazemos um pouco lá, Vidor, é olhar do ponto de vista holístico a realidade local e internacional. Nós temos algumas atividades de educação, não somos uma universidade, nem pretendemos. Nós temos com alunos de graduação um trabalho que tem se aprimorado e vai se aprimorar a partir de agora.
na discussão de políticas públicas. Eu acho que essa é a nossa grande contribuição. Vários de nós têm experiência em políticas públicas e mercado. Eu acho que isso é um diálogo muito útil, né, do ponto de vista de conhecimento e de divisão. Nós temos as próprias palestras e as publicações dos nossos livros. Nós já fizemos mais de uma dúzia de livros durante esse período. Livros feitos no Brasil, livros feitos com outras universidades, como a gente já fez com Colômbia, por exemplo. E temos até um plano, uma agenda que fazem 15 anos esse ano, de financiamento de projetos de teses de mestrado e doutorado há 15 anos, bolsas. Doutorado, nós damos 2 anos de bolsa, mestrado, 1 ano de bolsa, para evitar que o aluno tenha que sair desesperado, correndo para terminar a sua tese. Geralmente é o período mais difícil da vida dele, é aquele período quando você já acaba os créditos e aí o CNPq e CAPES, às vezes você já não tem mais a continuidade da bolsa, e a gente quer que ele termine. Então, nós fizemos uma parceria há 15 anos com a Ambima, com o outro chapéu, para fomentar a pesquisa acadêmica em mercados de capitais, em 3 áreas: direito, economia e administração, para melhorar exatamente a bibliografia que não havia no Brasil, no país de alta inflação. Quem estudar mercado de capitais, você estudar título público e olhe lá, né? E nós fazemos isso há 15 anos, o Edmar está comigo há 15 anos nisso, junto com outros parceiros, Armando Castellaro, Nelson Eiseric, José Carlos Carvalho, e onde nós há 15 anos financiamos essas bolsas e temos um ranking muito bom, que nesses 15 anos 100% das teses de mestrado e 100% das teses de doutorado nas áreas foram defendidas, né? Acho que nos dias de hoje, onde nós estamos com contingenciamento de bolsas, mais importante é essas bolsas privadas. A gente não pede nada, a única coisa a gente quer que eles terminem a bolsa. Luiz, vamos falar um pouquinho de arte. Eu acho que não posso deixar você fugir daqui sem falar um pouquinho. Você continua lá no MAR, no Museu de Arte do Rio? Continuo no MAR, continuo no MAR. Muito... Coitado! Cultura, eu acho que a gente poderia chamar um outro tripé importante, sabe, ouvidor, aqui ao longo dos anos eu aprendi que a cultura em paralelo à educação não é nenhuma em detrimento da outra. Você pode fazer cultura até sem uma base formal de educação, porque a cultura ela é algo muito mais amplo, e especialmente um país tão rico culturalmente como o Brasil, né? Rico porque a etnografia brasileira é espetacular, né? Assim, nós somos o que os americanos chamam de um melting pot, né? Do ponto de vista de culturas e raças asiáticas, europeias, as aborígenes, né? As transportadas, né? Nós somos uma nação, especialmente o Rio de Janeiro, onde o mar está, foi o local, um verdadeiro holocausto, né? 5 milhões de africanos vieram para o Brasil, uma boa parte passando por aquele porto. Não é à toa que tem uma área hoje pertinho tombada, dali, né? Pertinho dali. O Cais do Valongo. O Cais do Valongo, né? O cemitério dos Pretos Novos, toda a área que foi recuperada ali, patrimônio da humanidade, né? Infelizmente uma história ruim da humanidade. Mas a cultura é isso, ela permite, ela une, ela cria um cimento que permite pessoas de diferentes níveis e classes sociais conviverem e criar cultura junto. E eu acho que o MAR é um museu muito especial, Museu de Arte do Rio, que é a nossa pinacoteca, por algumas razões simples, que eu diria. Eu acho que ele é um exemplo muito grande de solidariedade. Em cultura isso é muito importante, saber dividir. Você faz cultura sem dinheiro. Você não precisa de dinheiro para fazer cultura. Você gera cultura sem dinheiro. O MAR, primeiro, como é que ele nasceu, né? Ele foi o primeiro aparelho cultural colocado na região do Novo Porto. Não foi construído a partir de um prédio novo. E não tem nenhuma crítica em relação a isso, porque o Museu da Manhã é maravilhoso, uma belíssima construção do Calatrava, uma região inóspita, ele construiu uma coisa maravilhosa. Mas o MAR é uma fusão de 2 realidades. Um prédio modernista e um prédio eclético. O modernista já foi rodoviária e delegacia. E o prédio eclético era uma espécie de autoridade portuária ali da região, repartição pública, e que foi unido por aquela onda que está ali em cima, né? Depois bota uma imagenzinha do MAR para a gente.
que aquela onda, na verdade, é fantástica. Aquilo é uma onda de mar, é uma onda que une. E você sabe como é que se chegou àquela onda? Aquele prédio premiado mundialmente, aquela arquitetura e a solução arquitetura. Aquele prédio é a junção de duas realidades, porque o mar não é só um museu. O prédio modernista é uma escola, é a escola do olhar, onde nós damos ali educação a milhares de alunos da rede municipal, a crianças de outras regiões, como a da própria Maré, a universitários. Nós fizemos seminários internacionais, um dos maiores pensadores, o Didi Huberman, esteve aqui 3 vezes no Brasil palestrando. Nós treinamos os professores da rede municipal, e tudo absolutamente gratuito e de forma voluntária, inclusive com várias das pessoas que dão aula. O outro lado é o museu. O que une essas duas coisas é o mar. Aquilo ali é uma onda. Houve um desenho que foi feito no computador e para tentar como é que era a solução de juntar aqueles museus, né? Aqueles prédios, para virar um museu e uma escola. E a solução foi a discussão, caminhou para uma onda. Uma passarela com um teto numa onda, né? E nós tínhamos um problema, os engenheiros tinham um problema enorme de calcular aquilo e como fazer. A solução veio pela cultura. Quem resolveu o problema da engenharia, de colocar aquele cimento de tal forma que aquilo tivesse um peso e um equilíbrio, foi a Escola de Samba do Salgueiro. Ah, é? Você sabe que quando nós temos uma tecnologia fabulosa de uso de isopor nas escolas de samba. Então, a base, o formato, antes de entrar o cimento que lá foi colocado, toda a forma foi feita na forma dos isopores, né, que são usados nas escolas de samba. Essa história eu não conheço. E isso é um pouco o mar. Ele nasceu com essa participação. Outra coisa importante, nossos monitores são todos da comunidade. O museu é um mar onde as pessoas sem recursos, onde o pobre vai, né? As pessoas, você vai ao mar, você vai ver como ela se veste. Ela se veste como ela anda, como ela está na casa dela. É um museu de pertencimento. E toda aquela comunidade participa com monitores. Vários dos monitores do mar ao longo mar faz 7 anos em março. Vários desses monitores começaram ali, tinham abandonado seus estudos, a partir do confronto, da discussão, do envolvimento, seja com as monitorias com as crianças, seja no acompanhamento das curadorias das exposições, voltaram a estudar. 2 estão fazendo mestrado na França atualmente. Nossa, bacana. E o terceiro elemento, que eu acho que um dos mais fascinantes, porque é patrimônio da cidade, é que o mar começou sem acervo. Não havia dinheiro para acervo. Ou você monta um museu e paga as suas equipes, e essas equipes são feitas através de uma OS, ela é privada, mas depende de recurso também da prefeitura, porque é um aparelho do município, o município também precisa contribuir, uma parte disso tem que ser paga pelo município, mas tem uma parte muito interessante que é o acervo, né? Não há dinheiro para comprar um acervo. Pois bem, nesses 7 anos, o mar hoje tem 8.500 peças e obras de arte e tem quase 29 mil documentos, memórias, arquivos, que foram 100% doados. Nem é comodato, não é? Não existe comodato no mar, só existe doação. Obras essas, todas hoje pertencentes à cidade, ao cidadão do Rio de Janeiro. E isso foi uma atitude coletiva de formar um museu. Não se tem na história do Brasil um museu formado dessa maneira. Em tão pouco tempo, com a qualidade das obras. Se mobilizaram artistas, colecionadores, marchands, galeristas, amantes das artes, pessoas que se mobilizaram para doar ao mar, porque sabiam que doar para o mar estavam doando para a educação, para o futuro. Cada exposição do mar, ela tem um trabalho de educação em paralelo, inclusive de acessibilidade. Nós temos visitas ao museu de pessoas sem visão. Nós temos um trabalho construído desde o início de pessoas
que não podem enxergar. Quantas obras estão expostas normalmente? Depende da exposição. Atualmente nós temos uma belíssima exposição que chama-se Rio dos Navegantes. O rio, a primeiro andar do mar, sempre é uma exposição de um ano. A última foi samba, foi a história do samba, né? A construção de como nasceu o samba, até os dias de hoje. E agora nós temos o Rio dos Navegantes, que é uma história de como as navegações foram importantes. Nessa exposição nós temos aproximadamente 700 obras expostas, uma parte relevante da coleção do museu e uma parte de trocas que nós fazemos de empréstimos entre colecionadores e outros museus. Essa exposição Rio dos Navegantes, que fica até início do ano que vem, ela tem duas características importantes. Primeiro, mostrar o rio, que pelo rio entrou uma parte importante do que vai se tornar o Brasil. Mas também ele traz uma coisa muito importante. Ele mostra que nas navegações, os europeus descobriram não só um novo continente, mas eles descobriram um novo céu. Então, a exposição relaciona a descoberta da terra e a descoberta do céu, porque eles só conheceram esse céu depois que eles atravessaram o oceano. Nós temos exposições, por exemplo, que são feitas 100% com acervo do mar. Nós temos uma exposição das mulheres, Mulheres no Mar, que foi uma exposição feita por 32 mulheres do mar, que vai das pessoas que fazem a limpeza à diretora executiva, que é uma mulher, que se juntaram, se reuniram durante 3 meses e definiram no acervo do mar todas as mulheres que estavam na coleção. Elas selecionaram e fizeram a curadoria coletiva. Que bacana. Né? Então, assim, dá para fazer com pouco, dá para fazer cultura com pouco. Né? Então, assim, eu estou falando de uma forma apaixonada pelo mar, porque eu sou testemunho, apenas um testemunho, dando apenas um testemunho de como é possível fazer boa cultura com qualidade e com pouco dinheiro. Bom, não vou falar as outras contribuições que você deu aí, Museu Nacional de Belas Artes, enfim, nossa história não vai... Vamos ficar aqui o dia inteiro, nem todo mundo tem todo esse tempo para ficar ouvindo a gente. Luiz, brigadíssimo, acho que foi ótimo, adorei. A gente foi da privatização ao mar, ao amante das artes. Acho que você queria vender o mar aqui. Muito obrigado pela oportunidade de vender o mar. Não, nem combinamos isso, hein? Pois do YouTube é isso. E pedir que as pessoas que estejam assistindo o YouTube vá ao mar. Vá ao mar, baratíssimo. É baratíssimo, vá ao mar. E terça-feira de graça. De graça. Então, terça-feira de graça. A gente volta no domingo que vem.